Oi, Margarida. Já tá todo mundo aqui? É nossa hora de contar a história? Então vamos lá. Hoje vamos ouvir a história de João Dodói. João Dodói era um menino lindo, lindo, gostava muito das pessoas. E a grande vontade dele era de promover a humanização hospitalar. Para isso, em toda a sua caminhada, João percebeu que para humanizar um hospital, basta nos percebermos como seres humanos. Foi assim que começa a nossa história. Imaginando você, a versão dada pela bruxa para a história de Branca de Neve. A história da bruxa começa quando vocês contarem até 3 e gritarem: bruxa! Vamos lá? 1, 2, 3, bruxa! O que? Que bruxa coisa nenhuma! Aquela história que Branca contou para todos vocês não foi nada disso, não. Eu estou com essa vassoura porque cuido do castelo. Sou uma dona de casa esmerada. Gosto de limpeza e organização. Esse vestido preto é porque todo preto faz a mulher parecer mais magra, chique e elegante. No mais, sempre cuidei bem, desde a morte do pai de Branca de Neve, de sua educação. Outro dia, Branca chegou para mim dizendo: vou na casa dos 7 anões. Que o que, Branca? O que você falou? O que, Branca? Vai aonde? Na floresta? No mato de novo, menina? Ah, não vai não. Não vai. Você não vai, não. Pode me chamar de bruxa se quiser. Pode me chamar. Pra floresta você não vai, Branca. Que o quê? 7 anõezinhos? São 7 homens adultos, Branca. De criança eles não têm nada. Filha, pelo amor de Deus, não pode. Só uma coisa que eu queria saber, Branca. Eles chamaram eu também, não? Não, né? Não, estou perguntando. Não tem obrigação de me chamar. Eu estou perguntando. Não chamaram eu, né? Eles não querem vir aqui em casa comer uma pizza com nós, não, né? Sirva um guaraná, um refrigerante, não. Eles querem que você vá sozinha lá. Lá, você não vai. Você não vai, Branca. Você não vai. Você pode me chamar de bruxa, que eu não vou voltar atrás nas coisas, não. De mais a mais, quem são esses homens? Zangado, mestre, soneca, atixim, fazem o quê da vida, Branca? Deram endereço? Na floresta. Isso não é endereço, Branca. Telefone tem, não? Não. Só falta você me dizer que eles não usam celular. Não vou aceitar isso, Branca. Branca, você não me interrompe, Branca. Você não vai. Você não vai. Você não vai, eu já falei que você não vai. E outra, eles exploram a mineração em área de reserva de manancial. Não pode, filha. Você não pode. Agora, essa história de dizer que eu sou bruxa, essa história correu na vizinhança. Isso não é verdade. As coisas não são bem assim. Dizer que eu fico conversando com o espírito do espelho, isso não faz o menor sentido. Não foi isso que aconteceu. A verdade verdadeira é que eu fui passar um carnaval com o pai de Branca de Neve no Rio de Janeiro. E todo mundo conhece
as escolas de samba. E a gente cantou e brincou, dizendo: diz espelho meu, se há na avenida alguém mais feliz que eu. Daí, esse povo passou a dizer que eu conversava com o espírito do espelho. Não foi nada disso. Eu sou apenas uma mãe dedicada, uma madrasta que cuida de você, Branca, e que quero você muito bem, viu? Sai desse computador, menina! Às vezes você não me reconhece e fica me chamando de bruxa. Tem nada disso de bruxa, não. Vamos jantar, filha. Vamos jantar. Não fica chateada. Eu fiz torta de maçã pra você. Fiz torta de maçã pra você, Branca. A conversa não passava. Branca de Neve não entendia. Foi nesse instante que algo de muito importante aconteceu. Olá, estamos começando mais um programa Humanização em Saúde. Esse programa é uma parceria da Conexão Médica com a Associação Viva e Deixe Viver. A associação tem como propósito levar cultura, entretenimento e educação para crianças e adolescentes hospitalizados, através do contador de história. Esse também envolve as famílias e os profissionais da saúde. O nosso programa de hoje, ele traz um tema de extrema relevância. Esse programa, ele tem sido foco, ou pelo menos o tema desse programa tem sido foco, dos grandes questionamentos dos fóruns de humanização. A gente vai estar falando sobre comunicação e relacionamento interpessoal dentro dos hospitais. A comunicação, de fato, ela é um fator de fundamental importância para que a gente olhe a tal da sustentabilidade, que a gente já discutiu também bastante esse tema. A nossa convidada de hoje é Mônica Ferrari, da APENAP, Comunicação e Desenvolvimento Interpessoal. Mônica Ferrari é jornalista e psicóloga especializada em comunicação e desenvolvimento humano nas organizações. Tem mais de 12 anos de experiência no mercado de consultoria externa, desenvolvendo e realizando trabalhos de consultorias e programas de treinamento em empresas nacionais, multinacionais e de grande porte para toda a América Latina. Já trabalhou como jornalista na Rede Globo, Banco Itaú e Editora Abril, e como consultora de desenvolvimento organizacional no Grupo Abril Publicações. Tudo bem, Mônica? Tudo bem. Na verdade, a Mônica é uma grande amiga. A gente se conhece lá, tem uns 12 anos, de amizade. A Mônica também tem nos ajudado e muito no Vive e Deixe Viver desde o seu princípio, né? Desde quando nós constituímos missão, visão e valores, e como a comunicação entre os voluntários e a sede e os nossos parceiros tem que ser, né? Isso é um trabalho que a gente tem feito junto de uma forma bem participativa com São Paulo e com todas as praças onde o Viva hoje está situado. E como eu falei, esse tema é um tema que tem aparecido em diversos momentos, seja nos fóruns, seja na atuação propriamente dita da própria política de humanização da saúde. Mônica, é com você. Okay. Eu vou fazendo aqui as intervenções no nosso papo. Ok. O que vale ressaltar, né, esse tema tem aparecido bastante, porque antes de sermos qualquer profissional, de executarmos qualquer frente de trabalho, nós temos que ser comunicadores incansáveis. Não podemos parar de nos comunicar em momento algum. E quando nós falamos de comunicação hoje em dia, com a pressão do tempo que a gente vive, né, com muitas coisas a fazer, muitos afazeres, enfim, nós precisamos trabalhar um pouco a questão de que temos que ser extremamente objetivos o tempo todo, claros, as pessoas têm que nos entender porque falamos com diversos públicos diferentes, precisos, né? Não podemos esquecer de números, de precisão, enfim, e concisão. Falar pouco, mas falar com clareza, né? Com objetividade. E o grande desafio desse é como ser hoje em dia extremamente claro, objetivo, preciso, conciso e
amável com as pessoas. Né? Na era da globalização, na era da informação, na era onde tudo isso é tão importante. E com uma população que cresce avassaladoramente. Né? É verdade, e esse é o grande dificultador nosso. Né? E é por isso, né, que quando nós estávamos desenhando aqui esse trabalho, que eu fiz um investimento aqui, não daria para falar de comunicação com vocês sem falar da importância da competência interpessoal. Por isso que surgiu essa questão, competência interpessoal. O que será isso? Né? Conhecemos competência técnica, como vocês, né, na área de saúde, tem diversas competências técnicas diferentes, mas o que é esta competência interpessoal? É justamente a capacidade que eu tenho de me relacionar com pessoas de diversos níveis, né, de diversos segmentos, que é mais um dos nossos desafios. Então, eu pergunto muito, né, e isso é uma questão que eu acho importante até para vocês pensarem, né, o que diferencia uma pessoa da outra, um profissional do outro, né? Quais são as características, né, mais positivas de um profissional de saúde? Eu acho que a gente, em primeiro lugar, cuidar do outro é talvez se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que esse é o grande fator. A saúde, ela só existe porque existe alguém, existe um paciente, né? Existe alguém do outro lado. Acho que o humor falta muito nessa relação, na relação da saúde propriamente dita, né? A saúde é muito séria, muito fechada, a gente está lidando com vida e morte, então existe essa característica muito truncada, né? Nesses anos de atuação dentro da saúde. E fatalmente a gente também, nessa falta de humor, tem a comunicação não verbal dentro do processo também, que é uma coisa que incomoda assustadoramente, né? E talvez isso é uma forma de ser pensado. E acho que valores dentro desse processo também, né, Mônica? Muito. Que foram perdidos e a gente tem que resgatar rapidinho, né? É verdade. Entre outras características e valores, eu até quero traduzir isso, quando eu falo da amabilidade em comunicação, eu estou trazendo muito a questão da humildade, porque se eu sou dona da verdade, eu jamais serei uma boa comunicadora. Generosidade para com os diferentes ritmos, para com os diferentes níveis de conhecimento e respeito pela diversidade. Então, seguindo, eu acho que vale... Quer fazer algum comentário? Não, eu acho que é interessante isso que você colocou. Esses valores, eles têm aparecido fortemente nos fóruns, né? Parece que a gente fala de valores de uma forma talvez assim impossível de se tocar, impossível de... E no fundo tudo isso está dentro do ser humano, ele nasce com isso, né? Eu acho que é o santo desse processo, né? Exatamente. E são essas características, gente, que compõem a nossa competência interpessoal. Não basta nós termos essas características, o que vale é praticar. E quando a gente fala de prática, eu quero falar um pouco da competência interpessoal, vou apresentar uma tela para vocês. Né? O que seria essa competência interpessoal? É a capacidade que eu tenho de me comunicar com pessoas, né? De me relacionar com as pessoas. E tudo começa por uma palavrinha que aqui parece um tanto quanto simples, né? Deixa eu até voltar aqui, a questão do autoconhecimento. Para que eu consiga me comunicar bem, né? Eu diria assim que as atitudes, na realidade, elas fazem a diferença na nossa comunicação. As nossas atitudes comunicativas podem resultar no sucesso ou no fracasso da nossa ação de comunicação. E para isso, né, é super importante a questão de me conhecer, de gostar de mim. Eu tenho que ter autoestima, né, eu tenho que me sentir segura em me comunicar. E isso é um processo que a gente tem que ir desenvolvendo a cada momento. Né? O autoconhecimento faz com que a gente execute, né, desenvolva um trabalho que a gente se sinta bem, que a gente goste. E ele nos traz muito mais autocontrole e motivação para trabalhar. É muito importante a gente ter autocontrole no processo, né, profissional, né? Porque emoções são contagiosas. Né? Nós podemos contagiar tanto para o bem, né? Vide aí a história do Viva, né? O Viva acho que tem um trabalho interessante nesse sentido, como também a gente pode contagiar negativamente. Mônica, quando a gente fala de autoconhecimento, isso está intrínseco, por exemplo, que os gestores teriam que estar mais atentos nessa ação. Porque a gente está falando de pessoas e conhecimento está em todos os campos, né? Está aberto, hoje já tem a internet, as pessoas têm acesso, né? Principalmente com quem nós estamos falando, têm acesso a essa
Mas como é que a gente pode traduzir esse autoconhecimento? Como as instituições poderiam provocar isso junto às suas populações? Porque uma instituição compõe-se de uma diversidade enorme, desde o indivíduo da limpeza, o indivíduo da segurança, o indivíduo da portaria. Quer dizer, principalmente a portaria, quando a gente fala das políticas públicas de humanização da saúde, o primeiro cartão de visita é a entrada, é o indivíduo ser bem recepcionado. Muitas vezes nós temos uma cultura onde o indivíduo que recebe, que está ali na portaria, né, ele tem um nível social ou um nível cultural muito parecido com o paciente que está ali. É verdade. Mas ele tem um poder diferente daquele indivíduo. Como é que a gente pode, de fato, ter, talvez, ambientes onde recepcione, como a gente está falando com gestores também, é importante, que provocações são essas que a gente poderia estar traduzindo dentro do contexto da saúde, né? Uma vez que o acolhimento é um dos fatores de importância ou primordial, o fator que abre o relacionamento entre instituição e paciente. Eu acho fantástico você comentar disso, porque o acolhimento, na realidade, ele é fundamental e ele é importante para qualquer instituição, né? Para que a gente atinja isso, é necessário ter uma identidade clara. Quando nós falamos de identidade, é ter objetivos claros na organização. O que se espera dessa organização? Missão, visão, valores, mas não o quadrinho na parede. É necessário que essa missão, visão e valores foquem necessariamente numa questão que é o relacionamento, né? A elegância no relacionamento, né? E isso tem que ser praticado, né? E quando não for praticado, deveria sim, as pessoas deveriam se chamar a atenção, se chocarem com uma atitude deselegante e comentarem. Por quê? Porque todos nós somos corresponsáveis pela organização, né? Então, se nós hoje atuamos no hospital, em qualquer área de saúde, nós somos todos nós corresponsáveis, inclusive pela imagem, né, que este hospital, né, que essa unidade de saúde transmite para todos os que estão circulando lá dentro. Então, é fundamental, sim, a questão, você até usou a questão da cultura de elegância. E essa cultura tem que ser multiplicada, né? Então, aí tem toda uma estratégia de comunicação, mas eu diria também estratégias comportamentais, começa conosco mesmo. Nós podemos fazer a diferença, né? Então, é uma identidade clara e que deve realmente ser multiplicada. E aí você trouxe uma questão importantíssima da recepção, e isso eu acho importante, porque a imagem da organização, a recepção, a área de call center, o que faz atendimento, que fala diretamente com os clientes, quem atende o telefone, e as recepções, não estou falando da recepção, né, do térreo, não, a recepção de todos os andares, de todos, o próprio postos de enfermagem, enfim, todas as frentes, né, que atendem pessoas, né, elas têm que ter, as pessoas que lidam com gente deveria ter como característica número 0, um pré-requisito, amabilidade. E acho que o grande fator também de importância, quando a gente fala do cuidar, do cuidador, isso já está implícito, né? Porque os hospitais, eles prestam serviços, né? Eu acho que essa a grande... E servir o outro talvez traduzir essa cultura da gentileza, né? Com certeza. E eu trago até aqui, até daqui a pouco eu vou comentar, servir o outro é fundamental, essa questão da gentileza e amabilidade. E as pessoas também, quando entram num hospital ou vai passar por qualquer processo de saúde, elas também têm uma certa expectativa, né? E o relacionamento das pessoas se traduz numa equação muito simples. É percepção e expectativa. É o que eu percebo e o que eu espero. Né? E muitas vezes eu estou indo a um lugar e a minha expectativa, né, uma unidade de saúde, e a minha expectativa é muito alta. E qualquer tratamento, né, que não seja adequado, ela pode realmente me frustrar. E daí eu não vou falar, o João, o José, a Maria, o Pedro me tratou mal. Aquele hospital trata mal seus pacientes, aquela unidade trata mal seus pacientes. Posso dar sequência aqui na competência? Vamos sim. E aí, gente, também tem uma outra questão, né? E aí eu acho que vale um pouco, porque eu estou falando de algo que as pessoas não investem muito. As pessoas investem muito em educação, né? No que se chama o QI, coeficiente intelectual, mas não investem, infelizmente, na inteligência emocional. E o que nós estamos falando aqui é de QE, é inteligência emocional. Que para eu me relacionar, isso aqui é tão importante quanto o QI, né? É fundamental esse QE.
Não, você está colocando esse fator da inteligência emocional e talvez o que a gente perceba no contexto acho que isso é genérico, né? Aparece em diversos, mas na saúde ela é talvez mais reforçada, né? Por esse distanciamento muitas vezes que o profissional da saúde se coloca perante o próprio paciente. Concordo, até é distante. Deveria exatamente acontecer. O inverso. Concordo com você. E é essa inteligência emocional, gente, que no fundo, né, ela faz com que a gente se comunique bem. Não dá para fazer uma comunicação eficaz e eficiente sem uma inteligência emocional apurada, né? E aí é lógico que, se eu me conheço, né, faço o que gosto, eu não me boicoto, eu me controlo, porque eu sei que emoções são passageiras, né? E a todo momento eu estou preocupada no impacto da minha ação em relação ao outro. Sou uma pessoa motivada, né? Gosto do que faço, porque é importantíssimo na área de saúde ter paixão pelo que faz. Isso aí é fundamental. Aí eu diria que a área de saúde, ela requer isso, é pré-requisito primário dessa ação, né? Primário, ela está lidando com gente, né? Então ela tem que gostar do que faz, né? Aí, essa pessoa também tem uma preocupação com heteropercepção. Traduzindo heteropercepção, é como as pessoas me percebem. E isso é importantíssimo. Como é que essas pessoas me percebem? E a empatia, Valdir, que você trouxe logo no início da nossa conversa, que é se colocar no lugar do outro. E eu diria, até uma questão é legitimizar o sentimento do outro. Empatia, para mim, é legitimizar. É mostrar para o outro que é legítimo o que ele está sentindo. Isso não significa que eu concorde com ele, mas é legítimo o que ele está sentindo, né? Então, a questão da empatia. Também tem que ter uma preocupação, e o Valdir trouxe aí fortemente também, com a questão da comunicação oral, comunicação escrita também, isso é muito importante, até para as áreas administrativas, enfim, que se comunica por escrito, e a não verbal. A não verbal fala demais também. E eu acho que esses são um dos fatores muito importante dentro da saúde. A comunicação não verbal, de fato, é aquela que o indivíduo já mostrou a cara e não tem papo, não existe papo. E a gente percebe que isso ocorre bastante. Isso é uma das maiores queixas dentro das ouvidorias dos hospitais, né? Quer dizer, os maus tratos através da sua própria cara, né? O próprio... Outra coisa que a gente vê também é a escrita, né? Porque a gente tem um processo incrível, né? Essa coisa do indivíduo na saúde, ele tem um poder sobre o paciente e essa necessidade, quando eu digo a escrita, também os dialetos que acompanham esse processo, porque às vezes o médico fala um mediquês tão complicado, né, que o paciente, às vezes, ele vai traduzir esse mediquês não com o próprio médico, talvez ele tenha mais vergonha ou timidez. Isso foi colocado numa pesquisa de humanização. Então ele tenta depois traduzir isso com a enfermeira, ou com o voluntário, ou com alguém, né? Eu acho que esse é um ponto muito interessante. Como minimizar isso, Mônica? Então, uma das questões importantes do não verbal, gente, que faz toda a diferença, é um sorriso no rosto, né? Um rosto mais manso, né? Mais aberto, sorriso, porque isso mostra para o outro exatamente a questão que nós estamos falando do acolhimento. E daí eu sou mais acessível. E daí eu não preciso perguntar para a enfermeira, que a enfermeira pode dar uma informação totalmente equivocada em relação ao que eu estou falando. Então nós temos que ser mais abertos. E naquele momento que eu estou lidando com aquele paciente, ele é a pessoa mais importante que está lá. Naquele momento que eu, como médico, estou lidando com uma enfermeira, ela é a pessoa mais importante que está lá. A enfermeira com seu paciente, ele é a pessoa mais importante. Então, isso faz toda a diferença, né? Ok? Vamos continuar aqui um pouquinho aqui na nossa apresentação. E eu também, né, uma questão que aponta muito a questão da competência interpessoal é habilidades sociais. Nós estamos, gente, nas organizações, nos hospitais e nas unidades de saúde como um todo, para criar pontes e não jamais construir muros. O muro construído fica muito difícil depois a gente retomar. Né? E, finalmente, troca de feedbacks. E daí eu trago, né, eu vou explorar um pouquinho a troca de feedbacks, porque eu quero falar de autoconhecimento. Uma das formas da gente adquirir um maior autoconhecimento é a próxima tela, que é uma tela bastante conhecida, talvez, por vocês, que é a janela de O'Hare. Ele fala, por que feedback? Né? Por que o feedback? Isso é o que mais falta no processo. Isso é o que mais falta no processo e até a razão de estarmos aqui, porque falamos das pesquisas, a pesquisa é um feedback. Exatamente, Não é? Exatamente isso. Quando a gente fala de feedback, o que acontece? Existem 4 lados, né? Um que é conhecido por mim e é conhecido pelos outros. Isso é tranquilo, é o aberto.
Eu conheço essas características em mim, como vocês devem conhecer em vocês, e os outros conhecem. Excelente, né, Valdir? Isso está zona de conforto. O problema, né, ainda continua. O que eu conheço e o que vocês desconhecem. Isso também está em plena zona de conforto, por quê? Eu conheço, então domino. E os outros não precisam saber de tudo que eu conheço sobre mim, então tranquilo. O grande problema está do outro lado. Um deles é o meu desconhecido. Numa situação inusitada, eu tenho uma atitude que eu jamais esperaria ter e os outros também não desconhecem. Então eu surpreendo, me surpreendo os outros. Agora, o grande problema, gente, está aqui. Chama-se eu cego. É o que é desconhecido por mim e desconhecido pelos outros, né? E conhecido pelos outros, me desculpem. Então, eu desconheço, mas todos conhecem aquela característica em mim. E só tem um jeito de eu aprimorar. Eu estou falando de educação emocional ainda, que isso é importante. Esta característica que é justamente o feedback. Porque o feedback reduz a questão do eu cego e ele amplia a questão do eu aberto. As possibilidades, né? Você tem aí exatamente o encontro, né? E a gente tem falado muito sobre isso, sobre esse encontro, esse olho no olho, esse, de fato, estou falando diálogo. Com você, ou de uma forma elegante, até dá para você dizer o que eu falei para você, se a gente está falando a mesma linguagem. Isso minimiza tantos ruídos dentro do processo, diminui tantos mal entendidos, né? Eu acho que o valor do feedback hoje tem que ser aplicado emergencialmente. É sério, não, e tem uma coisa, quando você fala disso, isso vai... Eu até vou buscar uma tela aqui, que não está na sequência, mas que isso aqui traz justamente um padrão nosso de comunicação que não é o tradicional, né? Porque o que acontece? Para muitos de nós, emissão é comunicação. Eu sou a dona da verdade. Então, eu não estou acostumada com o feedback. Eu sou a dona da verdade. E quando você vai falar alguma coisa para mim, Valdir, eu me fecho porque eu não aceito. Até porque eu vejo uma oposição como um ataque. O seu pensamento é diferente do meu, mas isso não necessariamente seja um ataque. Né? Eu até quero colocar com grande propriedade isso. Dentro da saúde, esse tipo de ação e reação, ele é mais fortemente trabalhado, porque a gente está lidando com dor, com sofrimento, a pessoa quer se sentir aliviada, quer se sentir... E no fundo, se ela tem essa falta desse processo, tudo se torna mais difícil. É verdade, tem que ter muita abertura, muita flexibilidade, né? E essa abertura, ela é complicada até porque não é um modelo tradicional nosso de comunicação. Né? Quando eu falo modelo tradicional, não é o nosso modelo mais primitivo, mais intuitivo em comunicação. Né? Porque o que nós acreditamos vendo essa tela aqui é que emissão não é comunicação. Comunicação é troca, então eu digo fluxo e refluxo. Eu não tenho nem mais utilizado, e esse é um aspecto importante, gente, eu não tenho mais utilizado a questão do cascateamento. O que é o cascateamento? A comunicação vem de cima para baixo? Não. Aqui eu até tiro a questão da hierarquização. Na realidade é fluxo e refluxo. Eu tenho que falar a linguagem das pessoas que estão do outro lado e que têm que me entender. Então, aqui não existe mais um jogo de poder. Esse seria o ideal. Mas nós acreditamos, infelizmente, que se eu emitir, eu fui extremamente clara, e que se o outro não entendeu, é porque o outro tem certas limitações, mas não sou eu. E aí, vale ressaltar, Valdir, que a grande competência comunicativa, né, é a gente se fazer entender. Não importa o que eu falei, mas importa o que vocês entenderam. Né? O maior juiz da minha comunicação não sou eu, são os outros. Né? Esse é um fator que a gente tem percebido também que aparece nos fóruns e é uma necessidade, porque muitas vezes esse grande fator é a própria admissão das pessoas que compõem aquele contexto. Eu acho que as áreas de relações ou desenvolvimento humano dentro da saúde têm uma grande importância dentro desse contexto, né? Habilitar as equipes, mostrar a importância do feedback, trazer isso como até um treinamento interno, né, constante dessa ação. A gente percebe, Mônica, que as ouvidorias são os grandes, hoje menos, são os espaços onde o paciente pode ir lá colocar suas queixas, né? E o que a gente percebia é que vinha muita queixa e hoje a gente consegue perceber, no último congresso foi colocado, que a ouvidoria tem sido olhada não como
o grande vilão da história, o grande muro das lamentações, mas tem aparecido, acho que até pelo processo da humanização, sugestões muito interessantes, mas o fator de relevância é essa troca, né? Relacionamento. Porque vocês, dentro da saúde, você sempre tem o emissor que fala, o emissor que... E o outro lado da linha, você tem o paciente que tem que receber, tem que baixar, tem que acreditar que é aquilo, e muitas vezes falta esse elo de comunicação. E é desafiador, né? É porque nós estamos falando de atitude e é desafiador porque isso aí é uma mudança mesmo de padrão, de paradigma, porque nós, né, e isso é uma questão importante, vejam essa tela aqui, ela mostra, né, que a evolução da comunicação nas organizações, esse aqui é um modelo linear, e esse é o modelo mais tradicional nosso de comunicação, onde o emissor fala de uma única para o receptor. O que importa é meu estado de espírito. Hoje eu não estou a fim de me comunicar bem. Hoje eu não estou bem. E daí eu traduzo, né, e eu jogo isso para o outro. Quer dizer, absolutamente o que vale é o meu mundo. Eu sou extremamente autocentrado. Isso, infelizmente, todos nós somos. Né? Extremamente autocentrados. E se eu falei, foi muito claro. Né? E eu fiz certo e o outro que errou. E essa comunicação, esse emissor via de uma única para o receptor, ele tem uma questão complicada, porque ele traz um certo autoritarismo do emissor. Nós somos donos da verdade muitas vezes, todos nós, inclusive eu, mesmo trabalhando isso há muito tempo. Mas muitas vezes somos donos da verdade, somos autocentrados, somos centralizadores, controladores. E enquanto que o outro, nós, né, também mostra um outro lado, que nós também somos muitas vezes passivos, vítimas, coitadinhos. Então, eu trago aqui um modelo tradicional de comunicação, um modelo mais primitivo, inclusive muito utilizado na era industrial, que é o emissor extremamente autoritário e o receptor extremamente passivo. Ou seja, toda vez que eu estou reclamando da vida, toda vez que eu estou sendo vítima, eu estou sendo esse receptor passivo. Né? E aí eu diria que com a evolução do mercado, com a evolução do mundo, né, nós começamos a perceber que era importantíssimo ouvir o outro, que é exatamente esse trabalho que estamos fazendo aqui. Sim. Não é? E aí, eu trago para vocês, gente, um modelo, né, onde aqui é autocentrado e passivo, eu trago para vocês um modelo que é um modelo de corresponsabilidade. E aqui é que eu diria que está o grande diferencial da comunicação nas organizações. Esse modelo de corresponsabilidade, ele trabalha já com 3 elementos, a relação ganha-ganha-ganha, onde eu sou uma provedora de informação, o meu usuário, que pode ser o meu cliente, vou pedir até que você me ajude depois a traduzir isso em exemplo, mas o meu usuário pode ser um cliente final, como pode ser, eu sou um médico e ela é uma enfermeira, né? Estamos todos trabalhando em função do meio. O que é o meio? É o hospital que eu estou inserido, a unidade que eu estou inserido. Isso é fundamental, porque eu tenho que assumir que eu sou corresponsável pelo resultado, pelo sucesso ou fracasso desta empresa que eu atuo. E acho que quando a gente fala em fracasso, quer dizer, olhar para o fracasso, repensar o fracasso, né? Acho que a oportunidade, a crise traz sempre uma oportunidade. De fato, não é nem olhar para aquilo para um grande fracasso, mas olhar as possibilidades que aquilo, junto com o grupo, pode ser repensado, né, Mônica? As pessoas têm muito medo de colocar, às vezes, fracassos em questionamento, né? É verdade. Você errou e ponto, né? Você sabe que eu mudei essa palavra, eu não uso mais a palavra fracasso, né? Eu traduzi por feedback. Então, toda vez que é fracasso, eu tirei essa palavra do meu vocabulário. Falei, nossa, aquele feedback não foi bom do que eu tive, então... Como mudar, né? E acho que é essa oportunidade também que os profissionais têm para mudar a cultura, né? Porque se a gente fica preso a modelos antigos, com certeza a gente não vai ter essa visão mais holística, mais integral, e que o ser humano é passível de cometer erros, né? E se a gente olhar para esses erros de uma outra forma, de um outro ângulo, envolvendo as pessoas que de fato tiveram participação nesse contexto, eu acho que a gente muda. A tradução, né, para transformar isso num aprendizado. Né? Mas acho que é isso, né? Nós estamos vivendo de fato a era da globalização, do conhecimento, e acho que isso nos permite, né? É um momento para a gente poder discutir, porque senão a gente não vai conseguir de fato construir a humanização. A gente está vivendo o planeta desumano, não é a saúde desumana. Infelizmente a saúde vai segurar um rojão, vai segurar todos esses transtornos que o mundo está passando. Se a gente não tiver uma comunicação dentro desse contexto, entre os pares, entre os fornecedores, quer dizer,
olhar para dentro de um próprio umbigo, requestionar o umbigo para que de fato a gente seja aquilo que somos para a sociedade, fica difícil, né? Fica difícil. E você fala uma palavra que eu gosto muito, que para construir, né, esta humanização que o Valdir comenta tanto, é necessário saber influenciar pessoas. E como é que a gente influencia pessoas, né? Através da nossa autoridade, não do poder, mas da nossa autoridade, que a gente conquista no dia a dia. E aqui na tela eu trago até uma coisa, né? Que isso envolve fortemente uma postura participativa e proativa, muito planejamento e muito relacionamento. Então não podemos mais ser vítimas e passivos, né? E aí acontece uma questão que isso é muito importante, gente, que nós estamos falando muito de humanização. É aquela coisa da primeira impressão é a que fica. E isso é verdade, né? Ô, frase danada, essa coisa da primeira impressão é Você que sabe, fica. nós fizemos uma pesquisa até para entender a terminologia, a humanização com os profissionais da saúde, numa amostra qualitativa junto ao Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. E a gente teve que, na hora que selecionar os pacientes, de fato, até por um viés e por ser qualitativa, a gente foi fazer o contraponto entre o profissional, o que ele entende por humanização, e o paciente, o que ele entende por humanização. A gente teve que dar um refresco ali de uns 30 dias para o paciente que tinha sido atendido para poder consultá-lo. Porque é essa coisa. A gente percebe que a primeira impressão, às vezes, é ruim, o trato não foi tão legal, mas ele percebeu que no processo ali da curativo resolveram o problema dele. Quer dizer, foi a trancos e barrancos, mas ele resolveu, né? Então a gente teve que dar esse tempo de gestação até para ele compreender se de fato aquele autoritarismo, aquela ação, se de fato era muito desumana ou era o meu lado de olhar para dentro da saúde, né? Já trazendo todos os meus pré-conceitos dessa ação. Então é muito interessante quando a gente desenvolve pesquisa e tem que pensar também em que momento de fato a gente tem que falar com esse indivíduo para saber qual foi a primeira impressão que ficou dele nesse contexto, né? E aí até vem uma questão que se a gente faz uma pesquisa rápida, a gente chama até de pesquisa de reação, né? Imediatamente depois, pode vir algo muito negativo mesmo. É que essa danada dessa primeira impressão, ela é difícil mesmo. Ela nos marca muito. Eu vou mostrar aqui na tela para vocês como é que a gente compõe essa primeira impressão, né? O que acontece é que nós temos normalmente informações iniciais, essas informações são muito mais pesadas, elas têm um peso muito maior do que as informações posteriores. E ao avaliar alguém, as pessoas tendem a acreditar que as primeiras coisas que elas aprendem sobre aquilo são a verdade. Eu vou continuar aqui apresentando aqui no PowerPoint, e aí é importante que a primeira impressão ela serve exatamente como um filtro. E aí como é que a gente consegue transmitir essa primeira impressão? Então agora vão aí as dicas, né? Através da nossa linguagem corporal, a gente transmite essa primeira impressão. O que você diz, né? Como é que eu falo? Porque linguagem, gente, é importantíssimo, né? O que a gente fala para os outros? Como é que a gente fala? Né? E como eu reajo a diferentes situações, inclusive a situações críticas, né? E daí isso passa por um filtro e as pessoas definem como você é e como esperam que você se comporte no futuro. E se eu tive uma primeira impressão positiva, ok. Agora, se eu tive negativa, né, eu vou agora falar, puxa vida, realmente essa pessoa, ela não é, ou esta unidade, ou esse serviço não é uma coisa interessante e boa. Porque eu passo a olhar as pessoas através desse meu óculos, que pode ser míope de vez em quando, né, minhas lentes, né? E eu passo a enxergar você através deste filtro, que foi exatamente o filtro que eu tive na primeira impressão. E passo a ignorar traços revelados depois e que não se encaixam na opinião que eu fiz no primeiro momento sobre a situação. Né? E aí é que eu trago aqui o principal, e que eu acho que aí vai uma dica importante para todos vocês que atuam na área de saúde, e eu acho importante, Valdir, que é a questão que o que eu digo e o que eu faço impacta diretamente na outra pessoa. E aí eu só quero fazer um casamento sobre a questão da competência interpessoal, aquele slide que eu mostrei, Sim. E esse daqui é que eu tenho que ser generosa, e a generosidade parte de eu colocar realmente os interesses dos outros, as necessidades dos outros antes da minha. Acabei de te conhecer agora, Valdir, que não é uma verdade, eu conheço há 12 anos, ok. Então, quais são os impactos emocionais no primeiro encontro? Eu acabei de conhecer agora o Valdir. Aí eu falo assim, nossa, o Valdir faz com que eu me sinta bem, né? E eu me sinto relaxada e falo, poxa, que interessante.
totalmente autocentrada, essa minha colocação. Aí o segundo aspecto, né? Gente, o Valdir até que é inteligente. Porque eu critico ele, né? O que eu quero dizer é que eu julgo as pessoas com muita facilidade. E o ser humano tem essa facilidade, né? Ele julga. Então eu traduzo isso que você pensa sobre a outra pessoa. Então eu ainda estou analisando o outro, né? O terceiro aspecto que envolve isso, e que também é totalmente autocentrado, é o que ele pensa sobre mim. Ora, se o Valdir faz com que eu me sinta bem, e ele até que é inteligente, será que eu estou saindo bem aqui na foto? Antigamente eu falava, gente, será que eu estou saindo bem na fita? Agora os meus clientes estão me corrigindo. Fita não existe mais, Mônica. Então eu paro. Ok. Aí eu falo, será que ele está me achando interessante, inteligente? E finalmente, gente, o quarto aspecto, que deveria ser o primeiro, e esse é o aspecto que eu quero trazer aqui para vocês. Como é que eu estou fazendo a outra pessoa se sentir? Como é que eu estou fazendo o Valdir se sentir nesse momento? Eu acho que essa visão é, de fato, se colocar no lugar do outro, né? E a gente volta a falar de ética, né? É o fator principal desse processo. Se a gente não olhar a saúde com ética, se a gente não olhar, talvez, na própria formação do profissional da saúde para esse tipo de abordagem, né? A educação muda tudo. E se de fato a gente trouxer essa visão do indivíduo olhando para o outro, minimizando os seus impactos ou os seus preconceitos, porque de fato você, quando está numa apresentação ou quando você está num lugar, é essa sensação mesmo, você está sendo observado e na cabeça do outro passa o que o outro imagina, pressupõe, né? É verdade. E se você de fato não estiver centrado, olhando para as suas atitudes, né? E, mais uma vez, humanização é atitude, é mudança de comportamento, fica difícil a realização do feedback nessa ação. Né? Fica difícil porque você não tem conexão com o outro, né? Não tem a menor empatia. Então, e nós necessitamos nos conectar com as pessoas. E na saúde isso é impossível, né? Porque a gente está lidando, mais uma vez, como eu digo, com a fragilidade humana, com o indivíduo que está do outro lado. Se a dor dele é maior ou menor, ele tem uma dor, ele tem que ser atendido. Ele, na verdade, permeia aí as visões de ser usuário, paciente ou cliente, seja lá como é colocado. E, no fundo, a instituição de saúde existe porque ele existe, né? Isso é importante porque esse é o momento que o indivíduo está mais exposto, né? E perdeu o controle, muitas vezes perde o controle da situação. Então, realmente, ele precisa desse acolhimento mesmo, desse olhar cuidadoso. Eu diria assim que essa frase, né, como a outra pessoa se sente, eu diria para vocês se preocuparem com isso desde o bom dia na casa de vocês, na hora que você acorda, né? É sempre estar atento a como o outro se sente desde o bom dia na sua casa, ao trânsito, né? A questão do tráfego, a chegar no trabalho, trabalhar o dia inteiro. Imaginem só se vocês fossem filmados, eu viro e mexo, faço essa reflexão comigo mesma, o dia inteiro, e que esse filme fosse usado para treinar funcionários da unidade que vocês atuam, ou até seus filhos, enfim, como é que vocês se sentiriam? Né? Então, é justamente a questão da atitude que faz toda a diferença. Né? E aí, como causar um impacto positivo? Eu até vou mostrar na tela aqui para vocês. Coloque os sentimentos e as necessidades dos outros antes do seu, que é a generosidade social. Como é que eu faço isso? Ofereça apreciação. Todos gostam de sentirem-se apreciados e aprovados. Faça contato, busque pontos em comum com as pessoas, explicite isso. Ofereça animação, bom humor, atitude positiva. E também ofereça ideias e informações. Agregue valor, mas não critique. Esse é um dificultador. E aí, quais são os elementos que compõem essa primeira impressão? Seja acessível, mostre-se aberto e receptivo através da sua linguagem corporal, uma boa aparência, um estado de espírito positivo. Demonstre interesse, trate as pessoas pelo nome, que é um grande dificultador. Esse é o grande o dilema hoje. A gente vê muitos avanços, sabe, Mônica? Mas é complicado, né? Porque o paciente, no processo da medicina, ele é olhado ainda como uma parte, como uma doença, como um número de um quarto, como, enfim. E o mais agravante ainda são as famílias que estão extremamente fragilizadas. No caso de crianças e adolescentes, a mãe tem nome, né? Eu acho que esse foi um dos fatores que mais nos chamou a atenção,
quando nós iniciamos o nosso trabalho junto à saúde, essa falta de identidade, porque o indivíduo, em sendo atendido pela saúde, ele é, como eu falei, muitas vezes um número, uma doença, ele usa uma roupa que é muito parecida com a de todos, né? Um avental, um pijama que, enfim, o coloca muito igual a todos, né? Então, perde-se essa característica, essa importância do nome, o nome do indivíduo, né? A identidade dele. Isso é muito interessante e muito necessário ser preservado, né? E, por um outro lado, também você tem o branco, né, nas pessoas, que mesmo sendo uma enfermeira ou sendo um doutor, muitas vezes aquele indivíduo do pijama, ele também perde essa noção de quem é o doutor, de quem me ajuda e do próprio tratamento, porque às vezes ele pode ser extremamente maltratado por um e bem tratado pelo outro, né, dentro da equipe, e isso gera um certo desconforto. Então, o nome, eu acho que é um dos fatores primordiais nesse processo, até por ser humano naquele momento, ser entendido como um ser integral. É verdade. Você trouxe dois aspectos interessantes. Uma questão do uniforme mesmo, né? O uniforme, ele uniformiza, né? Então, é importante a gente, inclusive, cumprimentar, né, as pessoas. E a gente está falando de atitudes pequenas. A questão do nome realmente faz toda a diferença. Nós sempre gostamos de ser chamados pelo nome da gente, né? Então, isso é importante também. As próprias empresas, as corporações e a própria tecnologia, quando a gente recebe uma carta, ou quando a gente recebe uma mala direta, ou quando aquilo vem direcionado com o seu nome, né? Se existe tanta gentileza nesse processo comunicacional, de muitas vezes convencê-lo a vir para o meu hospital, ou enfim, eu acho que isso também tem que ser traduzido no contexto pessoal, né? No dia a dia. Concordo plenamente. Eu acho que isso é uma ferramenta, inclusive, de gestão, né? Nós estamos falando muito com gestores e essa prática realmente tem que vir de cima para baixo. Acho que tem que ter todo um cuidado que realmente vem, né, de cima para baixo, de todos os lados. Tem que permear. E a cultura. Voltamos a falar de cultura. É importantíssimo, sim, tratar as pessoas pelo nome, né? Exercitar a arte de ouvir, que esse é um diferencial, né, nosso também. A arte de fazer perguntas e mostrar-se, de fato, atento ao outro, né? A arte de fazer perguntas. Nós estamos falando com Mônica Ferrari, que é jornalista, psicóloga, diretora da APENAP, Comunicação e Desenvolvimento Interpessoal. Fazer perguntas. Façam perguntas para nós. Mandem perguntas. pergunta@conexãomedica.com.br ou você pode fazê-lo pelo telefone 0800 888 1212. Fazer perguntas. As pessoas têm medo de fazer perguntas, Mônica. E só fazem perguntas as pessoas que ouvem. Tem uma questão muito interessante. Para que você seja adequado, para que você faça uma boa pergunta, formule uma pergunta inteligente, é importantíssimo ouvir. E nós temos também dificuldade em ouvir. Mas façam perguntas, né? Estamos abertos aqui. E o que vale, né, é que nós estamos aí para encantar as pessoas, né? Então, quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de encantamento. E aí eu quero trazer aquela equação que eu comentei com vocês logo no início, né? Que encantar é superar as expectativas, oferecer mais do que se espera. Então, essa equação aqui que eu quero mostrar para vocês, que está nesse slide, né? Como é que você mensura a satisfação do outro? É percepção sobre expectativa. É o que eu percebo e o que eu espero. Imagine, eu estou indo, sei lá, vou me internar, vou fazer uma cirurgia num determinado hospital, eu vou pagar caro, porque o caro, gente, é uma concepção muito pessoal. Eu vou pagar por isso e espero ser muito bem atendida. Logo, minha expectativa está alta, né? E o que eu percebo, né, do atendimento, do contato, do cuidado, é muito pouco. Logo, eu fico desencantada. Gente, isso daí serve para tudo, tá? Eu estou falando de relacionamento interpessoal. Eu posso ter uma grande expectativa em relação a um amigo e conto um segredo para este amigo, esse amigo conta para outra pessoa e eu fico extremamente decepcionada. Por quê? O que eu esperava, eu percebi diferente. Um exemplo, muito simples, mas essa relação humana. Eu acho que você colocou também uma coisa muito interessante, que é essa coisa dos segredos. Na saúde, o paciente muitas vezes é devassado nos seus segredos, entendeu? Excelente. Eu acho que a gente fez a pesquisa junto com os adolescentes, que foi apresentado no último congresso, e existe um fator aí na adolescência da saúde que é uma preocupação muito grande,
porque o adolescente ele já traz na sua essência a adolescência que é a efervescência da vida, né? Quando ele é acometido de uma doença ou quer dizer, tudo isso entra dentro de um grande questionamento absurdo e muitas vezes ele não tem um interlocutor nesse processo. E como a gente fala, saber ouvir, saber... Dentro da adolescência hoje, a saúde precisa ser repensada nesse contexto que você está colocando. A gente tem que ficar bastante atento com relação a tudo isso. E é desafiador lidar com adolescentes, e não adianta. Tem uma questão que é a exposição que você traz, né? A gente se sente realmente muito exposto, muito devassado, né? Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão. Por exemplo, atender, né? Normal, né? Você quer atender. O que eu percebo, por exemplo, eu vou a uma unidade de saúde, a um laboratório, a um hospital, a qualquer situação, e eu percebo aquilo, a pessoa me atende, mas também não me dá um sorriso, não tem nenhum tratamento diferenciado, ela me atende, dentro dos critérios tradicionais do atendimento. Então, ok, me atendeu. Eu gosto muito de como a língua espanhola trata o atendimento ao cliente. Né? Ela não fala atendimento ao cliente, não existe atender o cliente. Eles falam atención al cliente. Eu diria que no Brasil, né, na língua portuguesa, deveria se falar atención também, atenção ao cliente. Porque atender é atender, é básico, qualquer um atende. Agora, atenção, né, tem uma ação. Tem um significado muito maior, de fato estou ali por ele, né? Exatamente, eles não usam atendimento, eles não aceitam isso no vocabulário deles, é atenção ao cliente. Eu acho isso fantástico, deveríamos também chamar atenção ao cliente, não atendimento ao cliente. E para superar, né, as expectativas do nosso cliente, do outro, né, no relacionamento, ele tem que perceber mais do que ele esperava. Então, esse é o nosso desafio. Lança o desafio. Como é que a gente consegue fazer com que as pessoas percebam mais do que elas esperam? E aí chama-se uma coisa de não manipular, mas eu chamo manejar percepção. Né? Nós temos que ter uma cultura positiva, uma cultura onde as pessoas foquem realmente, transformem o outro, né, no ser mais importante, uma cultura de elegância, de amabilidade, onde as pessoas se encantem pelo tratamento e não pelo atendimento em si. Eu trago aqui o tripé do sucesso, tem uma tela que ela fala do tripé do sucesso, né? Atendimento, de novo, aquela velha palavra atendimento, né, no português, está ligado aos negócios que uma organização pode ou não realizar de acordo com as normas e regras. O profissional depende 100% da retaguarda da organização, mas ele atende, eu sou pago aqui para atender na recepção desta unidade de saúde. E atendo do meu jeito, lá tem uma telinha, leio a tela, enfim, não faço nada de diferente. Vou lá para atender, até porque eu não gosto muito do que eu faço. Não gosto muito de gente, não. Meu salário sai daqui, mas eu não gosto muito de gente. Isso é um problema. Ele faz o básico, ele não encanta ninguém, mas está lá fazendo dele. Já o tratamento é o grande diferencial de todos nós, que tem tudo a ver com a nossa competência interpessoal. Essa é a nossa marca registrada. A minha é o do Valdir, a de cada um de vocês que estão aí nos vendo, né? O tratamento está relacionado com a maneira como cada um se dirige ao outro. E isso é muito peculiar, muito pessoal, orientando e conquistando a sua simpatia. Este trabalho depende exclusivamente de cada um de nós, né? O tratamento é um grande diferencial. E o encantamento, gente, encantar necessitaria tanto do apoio de vocês aí eu acho que os gestores fiquem atentos também, porque necessita tanto de um subsídio da organização, de um apoio da organização e também de profissionais muito bem preparados para isso. Mônica, o encantamento não é só com relação ao usuário, ao cliente ou paciente. O encantamento é interno também, né? Porque muito. Acho que a maioria dos conflitos... Quando a gente fala de um cliente, a gente está olhando sempre o indivíduo que a gente está prestando lá o serviço para ele, né? Mas para prestar aquele serviço tem uma rede interdependente de pessoas nesse processo que também são meus clientes internos, né? As pessoas esquecem, por exemplo, que o médico tem uma enfermagem, um corpo de enfermagem, tem psicólogos, tem fisioterapeutas. Você tem ali um corpo de pessoas que, de fato, esse encantamento também tem que existir internamente. Porque senão fica um pouco difícil, né? Posso traduzir isso por uma palavra? O que o Valdir está querendo falar, que eu acho que essa palavrinha ela traduz. Coerência. 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 Como é que eu posso exigir que se tem um excelente tratamento para fora, se aqui dentro não acontece desta forma? É coerência, né? Então, coloque sempre a sua equipe em primeiro lugar.
né? Porque isso, tratar o cliente é só o reflexo desse tratamento que é feito aqui dentro. Porque se essa coerência não existe, por mais que o líder ali tenha toda essa noção, essa visão, mas parte da equipe não pensa desse jeito, não se traduz, a coisa não acontece, não vai, né? Você vai continuar gerando problemas dentro desse contexto. Né? Não, essa é a questão mesmo, né? E aqui eu trago que cantar é a habilidade que cada um tem de superar as expectativas por meio da sua proatividade. Ele identifica as reais necessidades do outro, né? E busca sempre superá-las. E aí eu não estou falando do outro cliente externo, não, tá? Eu estou falando do outro, todo o ambiente que a gente está inserido. Eu vou mostrar a última tela aqui para vocês. O profissional da área de saúde encanta quando? Quando ele coloca o outro no centro das suas atenções. Eu até vou pegar um link aqui com a fala do Valdir, que é o outro, entenda não só o cliente externo, como internamente também. O outro é o centro das minhas atenções. Eu falo para o outro, eu me comunico com o outro, é doação, né? Eu comunico com os olhos que eu amo o meu trabalho. E isso faz bem para as pessoas, né? As pessoas se envolvem, né? Envolvente. Preocupo-me com detalhes, antecipo as dificuldades. Qualquer dificuldade que eu sei que vai, alguma dúvida, alguma dificuldade que vai ter lá na frente, eu já me antecipo e esclareço, né? Eu respondo perguntas que ainda nem sequer foram formuladas, né? Acrescento valor à minha ação. Por quê? Porque eu coloco 100% de mim em tudo que eu faço, eu ponho a alma no meu trabalho. Então, realmente, é por isso que daí eu só remeto ao início da nossa conversa hoje, da importância do autoconhecimento. Como é que eu posso comunicar aos outros que eu amo o meu trabalho e colocar a alma no meu trabalho se eu não gosto do que faço, se eu não me conheço, se eu estou me boicotando, né? Mônica, eu queria que você só resgatasse, porque é muito importante isso, e a gente já comentou isso em algum dos nossos programas dessa série do 4º ano, é a importância dos princípios, valores e missão. Sim. Porque a gente sabe que isso no mundo moderno, contemporâneo, isso não pode de fato ser alguma coisa que alguém definiu lá em cima, né? E também não acredito que isso, a definição de missão, visão e valores seja competência somente lá do topo da pirâmide, né? Tem que ser feito junto. Eu queria que você colocasse para nós, dentro da sua experiência, atuando com relações interpessoais em diversas empresas, eu sei que você está dentro de grandes empresas, não só no Brasil, mas para a América Latina também. Qual a importância? Porque a gente sabe que muitos hospitais da rede pública, talvez eles não tenham essa visão propriamente dita. Como que a gente poderia, de fato, provocar nos gestores, que também são gestores atemporais, né? Porque eles ficam uma gestão ou um período, ou de um partido, ou de uma gestão política, e muitas vezes a gestão política está ligada à imagem do indivíduo e não propriamente dito ao usuário da rede pública, né? Qual a importância de fato e como se fazer isso ser estabelecido na cabeça de todos, né? Uma grande reclamação nos fóruns é o ensino continuado. Como que hospitais que hoje não têm visão, missão e valores poderia estar envolvendo suas equipes para pensar nisso, né? Okay. O que acontece é o seguinte, hoje nós vivemos numa era de imediatismo. Nós estamos aí dando respostas rápidas, né, apagando incêndio o tempo todo e a gente corre atrás do que é urgente e esquece, infelizmente, do que é importante. Quando a gente fala de uma identidade de organização, né, a sua missão, visão, valores, princípios e daí por diante, né, o que impulsiona essa organização, o que mantém ela viva, nós precisamos sim desta identidade, porque é essa identidade que norteia a ação dos outros, dos demais. Então, nós deveríamos sim parar para desenhar, e desenhar não assim a 2 mãos, a 4 mãos, a 8 mãos, desenhar como equipe mesmo, né? Quando uma organização, seja lá pública, enfim, não tem uma identidade clara ou privada, deveria ter todo um investimento de tempo, né, na definição da identidade desta organização, porque fora nortear todos os seus profissionais, isso é o que garante a sustentabilidade desta organização. São ações sustentáveis, ações a longo prazo, né? Isso sempre tem que estar... Quando você vai pensar em futuro, você tem que saber exatamente o que essa empresa espera, né? Qual é a razão de ser dela, o que ela tem como futuro, né? O que ela espera disso daí. E daí, quando a gente fala de como contagiar as pessoas, envolver e garantir comprometimento,
é necessário uma ação fortíssima de comunicação e de envolvimento de todos, né? E daí seria importantíssimo ter um plano estratégico de comunicação e que esse plano envolvesse realmente todo mundo na construção e na prática efetiva desta identidade. E que não servisse só como um modelo para aquela gestão momentânea daquele período, que isso sirva de indicadores de resultado para as outras, que é talvez repensar esse modelo, repensar junto com as equipes, né? Colocar de fato a responsabilidade na mão de todos, e que porventura, se as equipes mudam, ou que aquilo se preserve exatamente até como indicadores de resultado de um processo a longo prazo. Infelizmente, a gente pensa muito a curto prazo, como você colocou, e a gente também pensa numa saúde não preventiva, né? Sim, então, que isso deveria estar na missão, aqui é mais preventivo ou não. E tem uma questão importante, numa mudança de gestão, seria fundamental, e aí dicas para os gestores, se hoje eu assumisse uma gestão em qualquer organização, seja ela pública ou privada, a primeira coisa que eu teria que investir tempo é identificar qual é a missão existente, a identidade existente, e até, se for o caso, atribuir outros critérios, alterar algumas questões. Mas isso é fundamental, porque isso é o norte da minha gestão, né? Isso aí tem que estar no core business da organização e isso depois tem que ser disseminado a todos, né, com muito cuidado. Isso é fundamental. E para o RH, eu acho que a cada nova leva de novos funcionários, ou novos terceirizados, porque a gente percebe muito que a terceirização dentro desse processo também gira, né? Segurança, limpeza, né? Que, de fato, as áreas de RH façam com grande propriedade, né? Porque a cada nova turma que está entrando, ela tem que se adaptar àquela cultura, àquela missão, visão, valores, para que todos, de fato, entendam a comunicação, como que a comunicação interna circula, né? Entendam e pratiquem. E pratiquem, né? Mais do que nunca. Nós estamos conversando aqui já no final do nosso programa com a Mônica Ferrari. Mônica, eu queria que você fizesse as suas considerações finais sobre o tema, né, que a gente propôs para eu fechar o nosso programa. Ok. Então, eu só gostaria que ficasse aí um lembrete, gente, que o nosso desafio hoje em dia é ser extremamente objetivo, claro, conciso e preciso, mas não esquecer a questão da amabilidade com as pessoas, né, do quanto que a gente tem que reconhecer a necessidade do outro. Não esqueça a questão de como é que eu faço as pessoas se sentirem no dia a dia negocial. E a gente deveria realmente falar, né, quando a gente vai se posicionar, a gente deveria sempre falar com toque, né, no outro. Como é que o outro vai... A missão não é comunicação. E será que eu estou sendo claro das pessoas me entenderem, se fazer entender, né, se de fato se colocar mesmo no lugar do outro. Então, a questão da empatia, do encantamento dentro das unidades de saúde, independente se elas são públicas, privadas, o quanto é importante a gente se preocupar mesmo em encantar e fazer com que as pessoas nos entendam. Então, comunicação, gente, sejam comunicadores incansáveis, porque a área de vocês exige, de fato, pessoas que tenham inteligência emocional e uma comunicação muito fluida, transparente e bem feita. Muito obrigada pela oportunidade, tá? Obrigado, Mônica. Obrigado a você que está aí com a gente. Mande seus questionamentos, suas informações e tudo de bom que está acontecendo dentro do seu ambiente hospitalar. O programa Humanização em Saúde está aqui para debater, para colocar e até colocar os bons exemplos que estão surgindo aí do outro lado. O nosso e-mail eletrônico é pergunta@conexãomedica.com.br e você pode também fazê-lo pelo nosso telefone 0800 888 1212. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Todos na vizinhança resolveram fazer uma grande festa. Estava numa alegria o bairro inteiro. Em geral, as pessoas iriam se reunir. É claro, Branca de Neve iria para esta festa. A madrasta não. Ela não tinha sido convidada, porque todos a conheciam e achavam que ela era uma bruxa. Qual que? De repente, muito grande foi a emoção da madrasta quando percebeu que todos na vizinhança vieram até a porta do castelo e gritaram: "Vem pra festa!" A madrasta estranhou. Eles, então, percebem que eu não sou uma bruxa.
A alegria maior foi quando Branca de Neve, da porta do castelo, gritou: "Anda, mãe!" A madrasta percebeu. Ela me chamou de mãe. "Já vou, filha. Eu tô quase pronta. Eu vou na festa com a Branca de Neve. Eu vou na festa com a minha filha." E foi a partir daí que todos se perceberam mais humanos e foram felizes para sempre.